depois da decisão da última noite lá do Tribunal Superior Eleitoral, é o doutor Luciano Hanna, que é advogado especialista em direito eleitoral, direito político e também ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Goiás, então vai nos ajudar nesse processo. Tudo bem, doutor Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Paloma. Um prazer estar aqui com vocês para nós trocarmos uma ideia sobre direito eleitoral. Bom, vamos falar primeiro aqui sobre essa decisão de ontem à noite, doutor. E o Tribunal Superior Eleitoral, então, aprovou por maioria, e na verdade por unanimidade, né, foram 7 votos a 0, para permitir a possibilidade de candidaturas isoladas, né, candidaturas independentes ao Senado. Ou seja, uma coligação é formada em torno de um pré-candidato ao governo, e aqui em Goiás eu vou dar exemplos claros para todo mundo ter a coisa mais clara na cabeça, né? A gente tem pré-candidaturas hoje, então deve ter lá uma coligação em torno do Gustavo Mendanha, uma coligação em torno de Marconi Perillo, se Marconi for candidato, uma outra em torno do Major Vitor Hugo, uma outra em torno do ex-reitor da PUC, Volmir Amado, se ele for candidato mesmo pelo PT, e uma outra coligação em torno de Ronaldo Caiado. Acho que essa é que mais exemplifica hoje essa situação que foi aprovada ontem no TSE. A provável coligação, que hoje é tudo pré-candidatura, mas a provável coligação em torno de Ronaldo Caiado. Então, o TSE entendeu que dentro dessa coligação, ou seja, os partidos se juntam ali para a coligação majoritária para apoiar um candidato a governo. Mas e para a candidatura ao Senado? O TSE autorizou que cada partido possa lançar o seu candidato. É isso, doutor? É isso que dá para entender, a princípio, de forma geral, da decisão de ontem? Vamos lá, Rubens. A princípio, não houve nenhuma alteração. Está tudo como antes. O TSE ontem discutia se, pelo próprio voto do ministro Ricardo Lewandowski, de que nós teríamos uma coligação, são as famosas coligações cruzadas. Nós teríamos uma coligação majoritária governo e nós teríamos uma coligação majoritária Senado. O que o TSE entendeu? Não, fique como estava. Nós podemos ter uma coligação majoritária governo e se os partidos da coligação majoritária governo quiserem lançar candidatos independentes, ok. Se quiserem, na mesma coligação majoritária governo, lançarem uma majoritária Senado, ok. Eu não posso misturar. O que é isso? O que eles pensavam? Qual que era o projeto? Eu tenho uma coligação majoritária governo, A, B, C e D. E eu venho para Senado e eu coligo A com D e B com C. Faria 2 coligações, são as coligações cruzadas. É o que não foi permitido. Eu posso ter uma coligação majoritária governo e no que tange a Senado, ou eu tenho uma coligação majoritária Senado igual à que eu tenho do governo, ou eu lanço candidatura isolada. Então, eu não posso ter essas coligações cruzadas. Então, a coligação cruzada, ela é quando os partidos que estão em torno de um candidato ao governo se alinham com outro candidato ao governo. Mas e dentro dessa mesma coligação? Não? Então, a minha dúvida é essa. Se dentro da mesma coligação, se para o Senado, digamos que tem lá 5 partidos apoiando um candidato ao governador, isso. 3 deles podem apoiar um candidato ao Senado e 2 outro candidato? Não, né? Não. Aí é cada partido sozinho, né? Cada partido sai sozinho. Ou 5 apoiam um candidato a Senado e um a governo, ou os 5 apoiam um candidato ao governo e a Senado os 5 lançam um candidato. Cada um lança seu candidato. Entendi. Eles não podem. Então, essa coligação cruzada é que não foi permitida, que ficou 4-3. Foi a maior discussão. Então, assim, quando eu ouço falar a mudança que aconteceu no TSE ontem, não. Ontem só referendou que é para ficar como antes. Não mude nada. Que são permitidos... Mas tem essa mudança da quantidade de candidatos a Senado dentro da mesma coligação, né? Isso da coligação não mudou. Isso não mudou, Rubens. Mas isso já poderia. Podia, não, isso já podia. Só não era usual. Por quê? Porque eu tenho na prática uma coligação majoritária Senado e uma coligação majoritária governo. Na prática, ele é mais fácil. Então, você não tinha dentro de uma coligação governo, você não tinha 6, 7 vontades. Você tinha em torno de uma, então não tinha essa discussão. Nesse cenário que ficaram em Goiás, principalmente,
são mais outros 2 estados que estavam discutindo essa polêmica, é porque dentro de um pensamento a governo surgiram vários candidatos ao Senado. Então, antes não, mas poderia, só não era usual, mas já se quisessem fazer, poderia ser feito. Mas é porque, normalmente, dentro dessas coligações majoritária-governo, já havia um nome para o Senado. Então, não tinha essa discussão. Você tentava, 3, 4 candidatos tentavam espaço, mas chegava ao consenso de um. E o outro já ia ser suplente, o outro segundo suplente, o outro poderia sair federal e estava tudo resolvido. Era uma composição. Neste cenário aqui, foi quando o deputado esteve fazendo essa consulta. Então, ele queria saber se poderia fazer as coligações cruzadas. Tipo, eu tenho 5 partidos majoritário a governo. Só que eu, para Senado, eu quero coligar com 3 desses 5. Não posso. Eu coligo com 5, ou cada um lança o seu, ou você não é permitida essa coligação cruzada. Então, é tudo como antes. Antes já podia ser feito isso. Essa discussão vem desde 2010, é uma discussão antiga, é uma discussão polêmica. E se passasse a questão do voto do ministro Ricardo Lewandowski, nós teríamos que ter uma regulamentação. Não era tão simples assim. Se poderia acontecer, se tivesse possibilidade de acontecer essas coligações cruzadas dentro da majoritária Senado, nós teríamos que ter uma regulamentação, porque senão nós haveríamos aí de ter algumas decisões conflitantes de estados. Os tribunais regionais eleitorais poderiam pensar diferente se não houvesse regulamentação sobre isso. Uhum. Entendi. Então, isso já existia, o cenário que foi aprovado no TSE já existia, mas pensando aqui na realidade política, seria um racha, né? Você tem uma coligação e, tradicionalmente, a coligação tem um candidato a governador, um candidato a Senado, um candidato a vice-governador. E aí, se um desses partidos que estão na coligação resolve lançar um outro candidato a Senado, seria um racha, né? E aí, em eleições anteriores, a gente sabe que a coisa se divide, vira uma discussão interna e alguma coisa acontece. Ou esse partido sai, né, da formação até o prazo das convenções, vai para um outro rumo, ou então ele tende a abrir mão, tende a se convencer de que tem que apoiar um outro nome. Isso é o que a gente estava acostumado. Só que isso era tão tradicional, digamos, né, doutor Luciano, que acho que até os próprios partidos estavam se questionando, não, mas eu posso lançar um candidato? Então sempre puderam, né? A questão é que agora está confirmado pelo TSE, e digamos que o racha já estava, mas agora, depois da decisão de ontem, aí para isso foi 7-0, né? Para isso os ministros, então, não tiveram dúvida que os partidos podem isoladamente lançar seus candidatos. Podem, desde que a majoritária governo esteja corretamente mantida. Ali. Agora, uma dúvida que fica, doutor. Então, vamos lá. Como não é nada usual, né? Nas campanhas anteriores a gente não teve mais de uma candidatura a Senado dentro da mesma coligação para governo, como é que fica, por exemplo, o tempo de propaganda de rádio e TV? Os candidatos ao Senado que saírem, digamos que aí hoje, na base, por exemplo, do governador Ronaldo Caiado, nós temos 5 pré-candidatos. 2 são do mesmo partido, então a União Brasil tem que escolher um deles. Então vamos dizer que tenhamos 4. Como é que fica o tempo de TV, por exemplo? Divide igualmente, porque cada um é de um partido. Cada partido desse tem mais ou menos tempo. Aí vai usar o tempo do partido, divide igualmente o tempo da coligação. Como é que fica, doutor? Aí vem para a coligação majoritária governo divide e depois fraciona para Senado, deputado federal e estadual. Né? Depois vem para trás. Mas e entre os senadores, algum deles vai ter mais tempo do que outro? Desses candidatos depende, a senador? Aí depende do partido, né? Aí tem que ir partido a partido. Aí sim, aí normalmente um tem mais tempo que o outro. Com certeza. Entendi. Tá, então mas é porque a coligação pode ter mais de 4 partidos. Provavelmente vai ter mais de 4 partidos. Deva ter. Eu acho que e aí o tempo total da coligação dos outros partidos todos se junta e é dividido entre eles, proporcionalmente ao peso de cada partido. Aí tem os requisitos. Tem uns requisitos legais que vem, o TRE vem dentro daquele contexto, depois das convenções, e faz o tempo de cada partido, de cada coligação. E com a emenda constitucional, Rubens, a emenda constitucional 97, quando acabou as coligações proporcionais, o intuito foi retirar essas coligações proporcionais, porque elas eram muito momentâneas e acabava ali com as eleições, e criaram as federações, que as federações você tem aí
se não cair na punição, tem que ter um casamento mínimo de 4 anos. Então, não existe uma federação de partidos que as ideologias partidárias são diferentes. Partidos, para federarem, têm que ter a mesma ideologia. Por quê? Porque eles vão ter que estar juntos no mínimo 4 anos. Então, o fim, na emenda constitucional 97 de 2017, obrigações proporcionais, foi para gerar isso. O TSE ontem, até o ministro Mauro Campbell disse, em respeito à emenda constitucional ao que o legislador quis colocar, eles não criaram essas coligações cruzadas na majoritária Senado. Então, eu vejo com muita prudência, veja você, uma decisão de ontem que não alterou em nada, só não era usual, mas era permitido, e nós já temos esse tanto de problemas, de dúvidas, né, que são tempo de propaganda, material de propaganda, como será? Eu, candidato isolado ao Senado, vou ter um material meu, e eu vou ter um material meu com o governo, e o meu deputado federal e o estadual que está fazendo dobradinha comigo. Aí, se eu tiver, dentro do meu contexto, candidato a Senado, eu tenho um vínculo com alguém de uma oposição. Então, eu vou fazer um material sem governo, tendo a dobradinha. Veja você, agora, se eu permito a coligação cruzada, e sem regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu iria criar uma celeuma jurídica. Então, as coisas não iriam bem, está muito em cima. Então, eu vislumbro que o TSE ontem quis permanecer como está, até para trazer aí uma estabilidade partidária na campanha, sabe? Nós não termos aí essas gerais tanto de conflito e dúvidas, né? Porque seriam uma série de consultas junto aos tribunais para que nós pudéssemos ter alguma resposta, né, de como conduzir. As convenções, nós teríamos uma ata para a majoritária Senado, uma ata para a majoritária governo e uma ata para as chapas proporcionais. Então, gerariam uma série de conflitos. Doutor Luciano, o conceito para a decisão dessa possibilidade que já existia, mas que foi confirmada ontem, é o da autonomia partidária. Cada partido tem autonomia para lançar o seu candidato. E aí, nas coligações cruzadas, a autonomia existe, mas nem tanto. E por isso aí a autonomia é ser do candidato. O que eles quiseram vincular? Que a autonomia continuasse com os partidos. Que os partidos decidissem. Por isso existe a convenção. Por isso disso. Então, eu não tenho... Quando eu me filio a um partido, eu tenho que pensar de saber a ideologia partidária. Então, eu posso filiar por filiar, porque um dia eu posso ser questionado sobre isso. Qual a ideologia partidária do que o senhor defende no partido que o senhor está afiliado e pretende ser senador, ser deputado, ser governo? Então, eu acredito que ontem eles só permaneceram como estavam e vejo uma decisão muito sábia do TSE, muito prudente e racional para ter uma estabilidade jurídica e partidária para as eleições 2022, que não são nada fácil. Tem dado sinais aí de muitos conflitos jurídicos. Tipo quais, doutor? Eu sei que nós já estamos encerrando o tempo aqui, mas quais conflitos o senhor já prevê? Nós vamos ver aí uma série de representações por propaganda irregular, nós vamos ver aí fake news. Eu vejo com péssimos olhos essa propagação de matérias mentirosas, de matérias falsas, e nós damos conta de assistir isso, até em debates de família, da gente que as pessoas pegam um conteúdo e repassam sem saber se é vero, se não é, e vai gerando uma instabilidade política, gera até uma celeuma jurídica. Então, acho que os tribunais vão estar aí enfrentando várias, dezenas, centenas de representações por propaganda, nós vamos ter problemas de registros. Então, eu ouso dizer que 2022 nós teremos uma das eleições mais judicializadas que o TRE, que todos os TREs já viram aí, dessas eleições majoritárias. Então, será uma eleição promete ser muito tumultuada, principalmente nos jurídicos. E missão pela frente, a gente vai contar aqui na Sagres com a disponibilidade do senhor, viu, doutor Luciano? Obrigado pela entrevista hoje e até uma próxima. É um prazer.